Bem-vindos crentes e descrentes ao nosso canal, eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de História da Igreja, já abordamos várias aulas que atestam e que aportam esse contexto histórico da Igreja cristã. Na aula de hoje, uma aula muito importante ainda dentro da Idade Média cristã. Observem a quantidade de aulas para falar do período da Idade Média cristã. Nós vamos falar da Idade Média cristã até a próxima aula, que é a aula sobre os pré-reformadores, e depois já vai ser o período posterior à Idade Média. Hoje nós vamos falar sobre a escolástica. A escolástica que foi um momento de reflexão tanto filosófica, mas também um momento de reflexão teológica. É onde surge a figura, pelo menos ao meu ver, do maior teólogo da Igreja Católica, que é o famoso Tomás de Aquino. Né? Tomás de Aquino, que escreve a Suma Teológica, uma obra que possui mais de 9 volumes e que lança bases sobre muitas doutrinas centrais do catolicismo. Outros teólogos anteriores eles vão falar também sobre algumas questões importantes do catolicismo, mas a figura de Tomás de Aquino, ela é, assim como ele tem a sua Suma Teológica, né? Ela é de suma importância para entendermos o pensamento católico quanto a purgatório, a veneração de Maria, os sacramentos, né, da Igreja Católica, dentre outras questões. Existem vários teóricos do período da escolástica, mas eu vou destacar os três que pela maioria dos estudiosos são considerados como mais importantes. Um deles é Anselmo de Cantuária. Anselmo de Cantuária é um teórico importante, porque ele vai lançar o pensamento na época da Idade Média, por causa do avanço da filosofia, do uso da filosofia, principalmente dentro da Igreja Católica, não existia muita separação entre filosofia e teologia. Ambas disciplinas, ambos campos de estudos eram considerados como um único, né? E o que é interessante de Anselmo de Cantuária, que ele não vai falar que você precisa primeiro entender para crer, mas ele vai falar o inverso, que nós devemos partir da base, nós cristãos, da crença para depois vir o entendimento. Então, lançando a base para cima, né? Primeiro vem a inspiração que vem por Deus, a crença que nos é revelada, para que depois venha o entendimento. Isso para falar principalmente de questões de cunho mais filosófico. No auge da escolástica, os estudos filosóficos de Aristóteles, eles meio que passam a ocupar mais espaço dentro dos estudos filosóficos e teológicos ali da igreja. O período anterior, muitos estudos que vinham desde Platão, muitos estudos que utilizavam Sócrates como base, né, o pensamento socrático e tudo, eles tiveram ali certa ênfase, mas no auge mesmo da escolástica, o pensamento aristotélico, que é o pensamento que vai dominar. Então, Anselmo de Cantuária, ele vai ser por volta do século XI, século XII ali depois de Cristo, né, dentro desse período da Idade Média, já caminhando para os últimos séculos da Idade Média. Lembrando que a Idade Média cristã ela começa no século V, como nós abordamos nas primeiras aulas sobre a Idade Média cristã, vai passar pelo período onde vai ocorrer as cruzadas, né, com a queda ali do Império Romano, sendo tomado pelo famoso Império Sacro-Germânico Romano, como muitos dizem, sacro porque era um império que era político, mas que também podia se dizer que era um império religioso. E vai ter períodos sombrios, como nós dissemos na aula passada, que é o período da Inquisição. Esse período da escolástica, ele meio que vai anteceder o que nós conhecemos como pré-reforma, que é a preparação ali do campo, né, tanto filosófico, teológico, mas também governamental, para que ocorresse a reforma protestante. Esses pensadores, eles fixam o pensamento católico predominante, que já estava sendo desenhado por todo o período da Idade Média, mas que muitas vezes não dava para se entender perfeitamente. Quando vêm esses pensadores, eles vão escrever grandes obras. Eu quero destacar simplesmente a Suma Teológica, que eu acho que dos três que eu vou abordar é a obra mais importante, mas Anselmo de Cantuária também vai lançar obras importantes, e Pedro Lombardo, que é quem eu vou falar agora. Pedro Lombardo, talvez a sua contribuição mais importante, o que é considerado por muitos estudiosos aí da história da igreja, seja a fixação dos 7 sacramentos da Igreja Católica, né, que vigoram até hoje. Quais são, professor, esses 7 sacramentos da Igreja Católica?
de forma simples, né? Nós temos sacramentos que eles vão acabar tendo ali um sentido, como por exemplo os dois sacramentos da iniciação, os três, né? Sacramentos, melhor dizendo, da iniciação cristã, que vai ser o batismo, tem a primeira comunhão, que é aqueles adolescentes, aqueles jovens, né? Que estão ali iniciando a fé católica depois do batismo lá na infância, eles vão começar a aprender os seus primeiros passos e logo depois vai ter o que é chamado de crisma, né? Que seria meio que a confirmação daquilo que esse jovem ele aprendeu ali no catecismo da Igreja Católica. Tem alguns sacramentos que eles são sacramentos que muitos colocam como sacramentos de cura, que aí vai entrar a penitência ou confissão, né? Muitos chamam de penitência, outros chamam de confissão. A penitência muitas vezes ela vai ser o que vai ser oriundo, né, da confissão. Depois da confissão virão penitências. Cura não somente do corpo, mas cura também da alma. A penitência e a confissão tem esse foco também, né? Muitos pecados escondidos podem fazer com que, e muitos pecados não confessados e que não sofreram a correta penitência dentro da teologia católica, eles podem trazer uma doença tanto para a alma, mas também para o corpo, mas mais para a alma. Mas quando a gente fala especificamente de um sacramento que tem um foco na cura do corpo, é a crença católica na unção dos enfermos, né? A sagrada unção dos enfermos, que dentro do protestantismo, em algumas linhas assim evangélicas, também acontece muito isso. Inclusive com determinações de cura através daquele óleo sagrado, né, para essas crenças denominacionais. E por último nós temos os sacramentos que podem ser classificados como sacramentos de serviços, que aí eles vão ser bem simples, vai ser o sacramento do matrimônio e um que é importantíssimo para o catolicismo, que é o sacramento da ordenação ali dos sacerdotes, né? Depois vindo os outros cargos, as outras possíveis atuações dentro da Igreja Católica. Então, se nós formos falar sobre a figura de Pedro Lombardo, a contribuição que Pedro Lombardo ele vai ter exclusivamente vai ser essa, né? Não que ele não seja tão importante, mas vai ser a fixação e estudos em suas obras sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica, que vigoram até hoje, com algumas modificações, mas de forma geral fala-se ainda desses 7 sacramentos. Por último e mais importante nesse caso, não é por último e menos importante, mas por último e mais importante vem a figura de Tomás de Aquino. Como eu disse, Tomás de Aquino ele escreve a Suma Teológica, que é uma obra muito extensa, de 9 volumes, né? Existe a tradução aí no português e é possível você comprar também nos sites famosos que tem de compra de livros aí na internet, também presencialmente em algumas lojas religiosas, principalmente teologia católica. E o pensamento principal de Tomás de Aquino, que a gente consegue retirar, ele que é a principal influência e o mais importante teólogo do período da Idade Média para a Igreja Católica, quanto ao pensamento e fundamentos e doutrinas da Igreja Católica, são as 5 vias para a crença na existência de Deus. Ele vai trabalhar bastante alguns volumes da sua Suma Teológica, usando a questão do pensamento filosófico, né, usando a questão do entendimento, como que nós chegamos à crença na existência e na comprovação de que Deus ele existe. Eu quis trazer um livro que é um livro que corre um pouco até fora desses 3 que eu falei, que é um livro de Thomas de Kempis. Thomas de Kempis ele vai meio que lançar assim, uns pensamentos, ele vai ser o porta-voz contra a Igreja Católica Apostólica Romana, contra alguns abusos da Igreja Católica e contra muitas coisas que a Igreja Católica fazia que não imitavam a Cristo. Ele vai escrever essa obra que é considerada por muitos, né, como uma das obras que depois da Bíblia tiveram a maior quantidade de edições, de várias e várias reimpressões, que chama Da Imitação de Cristo. É escrito meio que em forma de prosa, de poesia, às vezes parece até bem diferente, né, de livros onde são livros mais textuais, assim, que vão trazer uma abordagem mais descritiva, mas é um livro importantíssimo para quem deseja entender as diferenças e as críticas que Thomas de Kempis e outros que faziam parte de fraternidades, que faziam parte de irmandades, que faziam parte de grupos que eram grupos mais distintos, que às vezes até saíram de dentro
da Igreja Católica, como por exemplo os monastérios, né? Mas que questionavam o pensamento católico predominante na época da Idade Média. Então, de livro para essa aula fica a indicação desse livro, Da Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, que vai ser por volta lá do século XV depois de Cristo. Então, na aula de hoje nós falamos um pouco sobre a escolástica, que foi esse período de pensamento tanto teológico quanto filosófico da igreja, né, com foco principalmente em tentar, através do pensamento filosófico, provar a existência de Deus e provar várias questões doutrinárias que a igreja professava. E a nossa próxima aula, já no final da Idade Média cristã, nós vamos falar sobre os famosos pré-reformadores, especialmente a figura de John Hus e especialmente a figura de John Wycliffe, ou John Hus e John Wycliffe. Aguardo vocês.